Vamos à palavra do Senhor. Ontem, aliás, domingo passado, nós começamos a falar sobre essa série temática chamada O Salvador. E domingo passado nós entendemos a importância, não só a importância, né? É simplesmente não há outro caminho. E nós então entendemos como Jesus, aquele homem judeu do século I, aquela pessoa, ele de fato era o Deus encarnado. Ele habitou entre nós, ele pisou neste lugar, ele teve um corpo como o nosso, e com tudo isso ele não pecou. Hoje eu gravei um vídeo para uma igreja lá de Suzano, que me pediu para comemorações do Natal, e eles pediram para que eu associasse e falasse exatamente isso: o Natal com a crucificação e a ressurreição de Jesus. Eu falei, tem tudo a ver. Tudo a ver. Para a maioria das pessoas parece que são duas festas distintas, mas na verdade elas estão profundamente ligadas. O que Jesus realizou por meio da sua morte, ele cancelou a condenação de todo aquele que crê, porque através da sua morte ele cumpriu a justiça de Deus. Deus não podia passar um pano para o pecado, ele tinha que realmente resolver essa questão. E o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, mas Jesus, ele morreu no nosso lugar. E ele então destruiu toda a acusação de Satanás sobre a nossa vida, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, ele está vivo. Veja bem, neste exato momento Jesus está vivo. Jesus não é apenas uma memória, ele não é uma celebração de alguém que foi bom. Não, ele é uma pessoa que é agora, nesse exato minuto. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte e nunca mais morrerá. Então, toda esta celebração tem a ver com o Salvador. E ele então, o versículo final de domingo passado foi quando Jesus diz: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu fardo, tomem sobre vocês o meu jugo, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, Jesus está dizendo que uma vida longe dele é desgastante. As pessoas se cansam e não alcançam. Mas quando nós tomamos o fardo de Jesus, que é leve, o jugo dele que é suave, nós descobrimos a verdadeira vida. Então foi essa oração que fizemos domingo passado. Mas eu quero também trazer esta verdade importante, que o Salvador, ele não salva apenas a consciência do pecado. Ele não faz uma salvação apenas no nosso interior, o que já seria muito bom. Mas ele salva também tudo aquilo que está ao nosso redor, como por exemplo, os lugares da nossa vida. Ele salva também a nossa agenda. Imagine alguém que diz para você: olha, eu sou uma pessoa campeã neste esporte. Aí você pergunta para ela: o que você fez na última semana, no último mês? Ela fala: não fiz nada, não treinei. Nem no último ano, não, nem compareci. Não treinei, nem nos 2 últimos, nem apareci. Fala, mas que tipo de campeão que é você? Você diz que é uma coisa, mas então é na sua cabeça. Porque a sua agenda não bate com aquilo que você diz ser. A nossa agenda, ela também precisa ser salva. E eu lembrei aqui no início do culto anterior, que, dando o exemplo do testemunho aqui do meu pai já me contou diversas vezes a história da conversão dele. Ele sofreu por 15 anos, né, pai? De uma doença na sua perna esquerda, uma osteomielite, que por várias vezes a recomendação médica era de amputação. E no dia que meu pai entregou a vida a Jesus, com 27 anos de idade, ele sofreu dos 12 aos 27, durante 15 anos. Muitas vezes precisou ficar internado, chegou a ficar 30 dias no hospital internado, né, pai? E cirurgias, enfim, todo um quadro ali terrível, né? Só ali foram 5 cirurgias. Mas no dia que meu pai entregou a vida a Jesus, o Salvador curou ele. Curou, né? E meu pai depois ficou são, 1 ano e pouco depois eu já há 50 anos curado com a perna. Agora não mais, mas jogamos bola muitas vezes juntos. Meu pai é um ótimo zagueiro, por isso que eu nunca joguei contra o time dele, que eu me amo, né? Meu pai, o Puyol, ele
Para quem conhece futebol, é mais ou menos ali, né? Então, mas meu pai desfrutando da saúde que o Salvador não só salvou a vida espiritual, mas salvou também, manifestou a salvação no corpo físico, mas também salvou a agenda do meu pai. Meu pai, quando minha mãe conheceu a Jesus, ele disse: eu não quero ficar casado com crente. Mas aí, por causa do testemunho impactante da minha mãe, ele foi até o culto. Foi lá num sábado, voltou no domingo, entregou a vida a Jesus. Se ele não tivesse feito isso, qual que seria a agenda do meu pai? A agenda dele seria: não vou permanecer casado com a Zuleide. Mas Jesus salvou a agenda do meu pai também. Salvou os relacionamentos, salvou as pessoas, salvou os lugares que ele ia. Tornou daquele homem que não gostava, né, que se recusou a permanecer casado com uma filha de Deus, uma cristã, fez dele um pastor. E isso trouxe um impacto violento, porque isso já alcançou nós filhos, e os filhos já alcançam os netos. Aí, amados, aí você não sabe mais onde vai parar isso aí. Então Jesus, ele salva a nossa vida por completo. É incompatível a gente dizer que Jesus é o nosso Salvador, mas a nossa agenda permanece a mesma. Nos lugares que Deus não quer que estejamos, nos relacionando com as mesmas pessoas que agora o nosso único propósito de relacionamento com elas é levá-las a Cristo. Fora isso, se não for levá-las a Cristo, pessoas podem te fazer perder a fé, se você não for propositivo e intencional nisso. Então, a salvação, ela transforma todas as coisas da nossa vida. E assim sendo, então ela passa por ela não passa por aquele espectro que as pessoas têm, fala assim: o crente não pode, crente não pode. Isso é legalismo, Deus não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Há pessoas que elas criam uma capa de santidade, mas só tem podridão lá dentro. Jesus mesmo falou para os líderes religiosos da sua época: vocês são sepulcros caiados, o sepulcro bonitinho, tudo, mas por dentro tem podridão. Então eu não estou falando disso, mas eu estou falando de uma vida que flui de dentro de nós. E quando ela flui verdadeiramente, a gente começa a olhar ao nosso redor e falar assim: isso não combina mais comigo. Amém? Esse tipo de palavreado não tem mais nada a ver com a vida nova que Jesus me deu. Essa forma de agir, isso não tem mais nada a ver. Uma agenda que não está prescrita, um momento para eu buscar o Senhor, para eu estar com pessoas que o conhecem, para eu também ajudar outras pessoas a crescer. Eu não tenho nada disso na minha agenda, mas que salvação é essa que Ele me deu? Então quero trazer alguns exemplos da Bíblia aqui. Olha o que acontece no Evangelho. Passa para mim o primeiro slide, por gentileza, obrigado. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Olha a mudança repentina que acontece na vida de dois irmãos pescadores. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Por que tem muita gente que não é salva? Porque diferente de Pedro, né, o Simão Pedro e o seu irmão André, talvez fariam assim: como que é, Jesus? Não, a gente sabe, o senhor é o Rabi, né? É o Rabi aqui e tal. O senhor está convidando a gente para mudar de vida? O senhor está dizendo que a gente tem que deixar de pescar para ser pescador de gente agora? Senhor, mas é uma ideia maluca isso, hein, Jesus? Como assim? Não estou entendendo. Faz o seguinte: o senhor não quer passar aqui semana que vem? Aliás, agora não, Jesus, porque nossa empresa agora que está indo bem mesmo. O senhor pode voltar aqui depois do carnaval? O senhor pode passar aqui depois? Porque agora é um momento tão... É como se ele estivesse dizendo: a hora que a gente estiver mal das pernas, que a nossa empresa estiver afundando, aí o senhor passa aqui para nos salvar. Aliás, aproveita para salvar a nossa empresa. A Bíblia diz que eles tiveram uma posição, uma atitude, que é a atitude típica de quem realmente vê em Jesus o Salvador. Tudo perde o seu valor. Eu não estou dizendo que você
tem que fazer como Pedro no sentido de... nossa, eu estou ouvindo essa palavra que eu não queria nem trabalhar amanhã, segunda-feira. Eu vou pegar essa palavra para mim mesmo. Não confunda os princípios, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, que quando você tem uma experiência real com o Salvador, tudo na sua vida é ressignificado. É isso que eu quero dizer. Ele ganha o lugar certo. As coisas não se tornam mais senhores da sua vida. Sua carreira não é mais senhor da sua vida, senhora da sua vida. As coisas não te governam mais. É isso que eu quero dizer. As coisas não determinam onde você vai estar. Agora quem diz onde você vai estar é Jesus Cristo, Senhor, porque Ele de fato se tornou o seu Salvador. E Ele vai falar com você por meio da palavra. Ele vai falar com você por meio das mensagens. Ele vai falar com você por meio do seu tempo de oração, sua sensibilidade, por meio do Espírito Santo. Ele vai revelar a você qual é a vontade. No caso aqui, o que acontece com Simão, Pedro e André é que eles ressignificam. Eles olham e dizem, não, isso aqui tudo importante, era a fonte de renda deles, mas mediante um convite desse, o Salvador nos chamando para acompanhá-lo. E você sabe que, aqui trazendo um aspecto histórico, fazendo um parênteses aqui, era muito comum um menino judeu, quando ele tinha os seus 12 anos, ele ser encaminhado a um mestre, a um rabi. E aqueles que porventura não se tornavam parte da sociedade religiosa, eles não se tornariam algum líder religioso, seja um fariseu, um saduceu, um membro do sinédrio, qualquer outra coisa, eles então voltavam. Esse menino ele não foi aprovado pelo rabi, pelo mestre, ou ravi, ou rabi. O mestre não aprovou ele, então ele olha, vai fazer as coisas do dia a dia, volta a fazer as coisas ordinárias. E muitos deles assumiam que a profissão do próprio pai. Olha, volta para fazer as coisas do dia a dia. Você não tem essa competência para ser um talmidim, um seguidor de um rabi, de um mestre. Agora, eu fico pensando, como que talvez Simão Pedro tenha pensado? Eu não sei especificamente os detalhes da vida desses dois irmãos, mas quem sabe eles como judeus, eles eram judeus, eles também passaram por esse teste de seleção, e talvez algum mestre lá atrás, porque aqueles eram jovens, tá? Eles, provavelmente, aqui eu estou falando de Simão Pedro aqui, muito provavelmente com idade assim, 17, 18, 19 anos, eram jovens, bem jovens. Quem sabe alguns anos antes, pouco tempo antes, eles foram recusados no processo de seleção. Quem sabe algum rabi disse, não, eles não, então volta, vão pescar. Mas agora eles têm a chance do mestre dos mestres, que não fez o teste de seleção, mas disse para eles assim, venham me seguir porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu fico pensando uma nova chance. Nós não vamos perder essa chance não, hein, André? Nós já fomos recusados no passado, agora nós não vamos perder a chance, porque aqui está o rabi. Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Quero lembrar que Jesus está te dando uma nova chance hoje. Você pode ter sido recusado, tantas outras coisas. Teu pai te recusou. Você foi reprovado nos testes. Você foi reprovado em tudo aquilo que seus pais projetaram a seu respeito. Você não deu certo, talvez. Era para ser isso, para ser aquilo, não deu nada certo. Sua vida só enrolou. Mas o mestre dos mestres, o rabi Jesus, está dizendo, venha porque você vai ser pescador de homens. Todos os melhores profissionais da sua época, da época de Simão Pedro e André, ninguém lembra deles. Mas todos nós estamos aqui falando Simão, Pedro e André, porque eles escolheram, fizeram a escolha certa. Eles seguiram o mestre, aquele que é o Salvador do mundo. A Bíblia diz que o justo ficará em memória eterna se você aceitar o convite do mestre. O seu legado vai ser pelas próximas gerações, porque tudo que Jesus faz, Ele faz de forma perfeita, de forma extraordinária. Então Pedro não recusou, ele não ficou lá, passa a semana que vem. Deixar no mesmo instante, no grego significa no mesmo instante. Deixaram suas redes, não ficaram fazendo conta. Se fosse fazer conta, não ia seguir. Peraí, Jesus, deixa a gente fazer. Meu Deus, não vai dar. Se você ficar fazendo conta para seguir o Salvador, você não vai seguir.
Não, mas Jesus está me chamando para uma vida nova. Mas se eu for, vou ter que quebrar esse relacionamento que é pecaminoso, mas é bom. Eu vou ter que deixar esse negócio aqui que não é legítimo, mas me traz vantagens. Mas se eu tiver Jesus na minha vida, eu vou ter que deixar isso. Se você for fazer conta, você não vai querer perder a sua vida, você vai querer ganhar. Mas a Bíblia diz que aquele que quer ganhar a sua vida, na verdade acaba perdendo. Mas aquele que perde a sua vida, esse verdadeiramente ganha. Então, se você realmente for levar profundamente a sério este convite do Salvador de ir, de fazer discípulos, muita coisa na sua vida que você acha que é bom, você vai abrir mão por causa do amor a Jesus. Você não poderá ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você precisa fazer uma escolha. Mas se você fizer a escolha certa, você vai receber salvação e o seu impacto será por gerações. André e Pedro fizeram a escolha certa. E a gente sabe que Pedro não era perfeito, não. Pedro tinha um temperamento forte. Tem todos os erros que nós vimos que ele cometeu na vida dele, mas ele fez a escolha certa. Mateus também revela, o próximo slide, passa por gentileza. Também fala sobre Levi. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Levi aqui, ele é o escritor do Evangelho Mateus. Levi é o Mateus. E Levi, que ele era antes de ser essa pessoa tão relevante para o Evangelho, ele era um coletor de impostos. Estava ali certamente como todo coletor de impostos da sua época, recebendo dinheiro a mais, coletando dinheiro para o Império Romano, mas também guardando para si. Os coletores de impostos, eles eram pessoas detestáveis, mas a Bíblia diz que Jesus chamou ele e ele atendeu. Levi levantou-se e o seguiu. Fico pensando, ele nem passou no RH para assinar a carta de demissão. Ele nem foi lá e falou assim: olha, eu estou aqui, eu preciso avisar o César. Não, levantou-se e seguiu. Cadê o Levi? Foi almoçar? Não sei, nunca mais apareceu aqui. Durante uma refeição na casa de Levi, agora eu entendo, eu sei que talvez alguns podem estar pensando, mas ele fez isso, mas não é bom, não é de boa ética fazer isso, pelo menos tem que avisar. Mas vocês estão entendendo, o princípio aqui envolvido é o seguinte: talvez esses homens, eles sabiam que se eles calculassem 1 segundo, eles não fariam isso. Tem certas coisas que se você pensar durante 30 segundos, você vai deixar de seguir o Salvador. Você não vai fazer. Tem coisas que ao chamado do Senhor você precisa dizer: vamos. Como vai ser? Não sei como vai ser, mas eu estou seguindo o caminho, a verdade e a vida. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é necessário num caminho conhecido. Você só precisa do mapa. Fé é necessária para aquilo que você não vê, para aquilo que você não tem governo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não poderia agradar a Deus se você tem todas as coordenadas, se você tem todo o controle. Mas quando você passa a confiar lhe dizendo: Senhor, eu não sei, mas eu só posso saber uma coisa, eu quero te obedecer. E isso começa a agradar o Senhor, porque essa é a verdadeira fé, essa é a verdadeira confiança. Fé está associado com confiança. Fé não é apenas uma crença. Fé é a atitude de obediência ao Senhor, com base na confiança não só no poder, mas no caráter dele. Então, olha o que Levi fez. Ele não só fez isso, mas ele preparou uma refeição na casa dele. E quem que ele chamou? Toda a galera toda. Só gente boa estava na casa de Levi. Que eram quem? Os outros cobradores. Muitos publicanos. O publicano era o cobrador de impostos. Muitos publicanos e pecadores. Ele chamou gente que ninguém queria sentar à mesa, mas ele chamou na casa dele. Só que tem uma diferença: estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. E olha o que acontece depois. As pessoas... Pode deixar aqui. Vamos lá. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores, viram Jesus comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Falou aqui, né? O auge da santidade aqui, os fariseus, né? Gente, tudo fantástica. Quando ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores.
Então veja bem, eu vejo que Levi, na verdade, ele entendeu que agora aquelas amizades não tinham outro propósito, porque um incentivava o outro a pecar, a errar. Mas agora, quem está fazendo a diferença na vida deles? Jesus está sentado à mesa. Ele falou: do jeito que eu preciso de um Salvador, os meus colegas também precisam. Então vou fazer uma festa em casa e vou chamar quem? Jesus. Jesus estando à mesa, Jesus foi criticado pelos líderes religiosos da sua época, mas Jesus estava ali dizendo: eu vim exatamente para esse pessoal aqui, eu vim para salvar aquele que estava perdido. Então meu propósito de eu manter as pontes com quem não conhece a Cristo tem um único propósito: levá-las a sentar à mesa para comer com Jesus. Levi entendeu isso, mas a atitude de Levi também foi imediata. Outro exemplo de transformação é aquela mulher adúltera que foi levada para ser apedrejada. E quando Jesus constrange aqueles seus algozes, seus possíveis algozes, estavam ali acusando ela, ele fala: então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aquelas pessoas foram embora, porque estavam constrangidas, eles sabiam que eles também eram pecadores. Jesus olha para aquela mulher, pergunta: onde estão os acusadores? Não sobrou ninguém? Então assim, eu também não te condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus não fez lá: ah, queridinha, tal, vai embora, tranquilo, que bom, hein? Deu certo dessa vez. Não, ele disse: abandone a sua vida de pecado. A salvação tem que ter uma transformação. A sua agenda, filha, precisa mudar. Se você era uma mulher adúltera, onde você estava? Com quem você estava? Quando você estava? Tudo isso tem que mudar na sua vida, porque agora você tem uma nova chance. Então você mudar aqui. Que eu estou fazendo, curso superior, apesar de ser um sonho antigo, não é mais as coisas que eu quero fazer. E eu fui lá e mudei o meu curso superior. Eu tranquei, na verdade, e depois me matriculei numa outra instituição e fui fazer as coisas que estavam mais alinhadas com aquilo que eu entendia que tinha a ver com o meu chamado. Eu estava passando um processo seletivo numa empresa de trading. Eu estudava comércio exterior, uma grande empresa na Avenida Paulista. E eu lembro que eles me ligaram para eu continuar o processo de seleção. E eu lembro que eu falei com a moça que me ligou naquela época. Era ligação, né? Não era esses hoje como acontece, né? Estou falando de 1999. O que eu disse para ela? Agradeci e pedi para ela retirar o meu nome do processo de seleção. Puxa, mas eu estava cumprindo um sonho. Era um sonho, eu estava sendo recrutado, eu estava passando num teste de algo que eu tinha sonhado, mas aquilo simplesmente não brilhava mais nos meus olhos, porque não tinha mais sentido mediante um propósito maior, um chamado maior. E eu pedi para ela, eu não fiquei preso. Em certo sentido, vocês vão entender, eu queimei os barcos, para não dar chance de eu voltar pro barco correndo e falar: vai, eu tenho um plano B. Não tem mais plano B agora. Ou atende ou atende. E eu falei para ela com toda a convicção. E não fiz assim: ai meu Deus, que burrice que eu fiz. Eu lembro que eu desliguei e fiquei feliz. Eu falei: nossa, e agora vamos mudar a agenda. E aí as coisas foram acontecendo, foram trabalhando. Estava trabalhando autonomamente, com vendas. Deus foi dando graça, Deus foi abençoando, vendendo. Eu lembro que aí
A gente estava precisando de recursos, Deus abençoou. As coisas foram acontecendo. Eu tive que tomar outras decisões na minha vida muito fortes, que não vem aqui ao caso agora, mas só para dizer o seguinte: eu não me arrependo de nenhuma delas, porque eu sei que o Salvador, Ele não salva só a nossa vida, mas Ele salva a direção da nossa vida, Ele salva a nossa agenda, Ele salva os nossos relacionamentos. Eu comecei a andar com gente que me fazia crescer também. Rapidamente eu comecei a entender isso, que se eu, da minha turma, eu sou o mais inteligente, o mais sábio, eu já vou parar de crescer. Eu preciso estar perto de alguém muito mais sábio que eu. Quando eu, aqui no início aqui que eu falei que eu peguei o outro caminho, que eu me juntei aos corredores principais, mas num certo sentido, como eu corri um pouco com eles também, ali eu senti também como que eles correm, qual que é a passada desses caras, como que esses caras, eu prestei atenção, como que é talvez fazer um pace tão baixo desse. Eu preciso correr perto de quem é muito melhor que eu. Eu preciso me aproximar de quem sabe mais que eu. Eu vou ter que fazer um ajuste de rota na minha agenda. Eu vou precisar me aproximar de pessoas que já estão mais aperfeiçoadas, mais maduras, porque senão eu não vou ser esticado. Eu preciso ser confrontado. A agenda de alguém que foi salvo é: eu vou precisar ser confrontado, porque o pecado trouxe muitos danos. O pecado prejudica demais. O pecado, ele distorce sua visão sobre Deus, sobre a vida. Ele te faz egocêntrico, ele te faz uma pessoa reclamadora, ele te faz longe, distante do Senhor e do seu propósito. Então, nós precisamos de pessoas que nos confrontem em amor. Nós precisamos de pessoas que realmente façam a gente enxergar. Mas essa é uma atitude sua. Uma vez eu fui procurado por uma pessoa que estava um pouco triste porque ninguém ligou para ela. Eu disse: mas você ligou para as pessoas que você espera? Ah, não liguei também. Falei, é um caminho de mão dupla, querido. Se eu fosse agir assim, eu tinha parado lá atrás, eu tinha estacionado. O dever é nosso. O dever é nosso de ir atrás. Eu não posso só ir atrás de gente que eu gosto, que vai falar coisinha boa pra mim. Eu tenho que ir atrás também, eu tenho que me aproximar de pessoas que vão me confrontar. Eu tenho que mudar a minha agenda, eu tenho que abandonar a vida de pecado. Eu não tenho que negociar a vida de pecado, eu tenho que abandonar a vida de pecado. Quando o pecado falar: cadê você? Eu já estou bem longe. Não devo satisfação ao pecado, devo satisfação ao Deus justo, Criador, que me criou, me abençoou. Ele é o reto juiz. Ele é a única pessoa que eu devo a minha vida nesse sentido. Não devo satisfação ao pecado. Abandone o pecado. Tem coisas que você tem que ser mais radical, você tem que deixar. Mas e se eu sentir falta? Não, você vai sentir falta. Já estou te avisando. Só que a hora que você sentir falta, o Salvador está lá para dizer: você não precisa mais disso, porque Ele te ama e te salva por completo. Então, abandone a vida de pecado. Não negocie com isso. Não coloque na sua cabeça que é impossível você ter uma vida que agrade a Deus. Isso é mentira do pecado. Ele não ia pedir nada que não possamos fazer. Atos 9, olha aqui falando de Saulo. Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Quem é Saulo? Saulo aqui é o nome grego, né, de Paulo, o nome latim. O homem que escreveu mais de metade dos livros da Bíblia. O Paulo detestava a igreja, odiava crente, respirava ameaça: se eu pego um, eu mato. Aqui ó, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Olha, eu vou pedir autorização para ir lá em Damasco, para capturar esse pessoal, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, essa era a forma dos cristãos serem chamados naquela época, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Presos. E preso não era para receber bom tratamento, era para morrer. Imediatamente algo como escama. Aí tá, isso aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 9. Aí a gente sabe, vocês devem conhecer a história, que quando ele estava chegando na entrada de Damasco, Paulo viu uma grande luz. Ele cai do seu animal e daquela luz sai uma voz:
dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: mas quem é? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo a igreja. Mas quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Os homens que estavam com Saulo não conseguiam ver, mas eles escutavam a voz que saía. O fato é que Saulo, então, ele deixou de ver, ele ficou cego por 3 dias. Aqueles homens tiveram que levar Saulo, aquele homem que era o grande fariseu, o homem respeitado, educado aos pés de Gamaliel, o homem dos homens, Paulo, o grande, capturando os do caminho, agora tem que ser levado pelo bracinho, porque não consegue andar 1 metro sem a ajuda de outros. Mas eu entendo que isso era a fase de salvação de Paulo. Muitas vezes é assim, a fase da sua conversão vai ser exatamente assim. Você vai perder tudo e vai ter que ser levado. E por 3 dias você não vai ver. Não literalmente como a experiência de Saulo, mas isso pode acontecer. Você fala assim: nossa, parece que quando eu estava com Jesus, eu estava em cima do meu animal, do meu cavalo, determinado com a vida. Só que você estava caminhando a uma grande velocidade para a direção errada. Qual é a vantagem de você ir bem para a direção errada? E talvez numa fase da sua vida você vai precisar que alguém te pegue pelas mãos e te leve, como aconteceu com Saulo. E chega lá naquela casa, e ele foi recebido e acolhido naquela casa, e depois recebeu a oração. E o que acontece está aqui, olha. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Você pode ler comigo que está em amarelo lá, 1, 2, 3 já? Logo começou a pregar nas sinagogas. Pensando, quem olha para Saulo assim, está no mesmo capítulo. Nós estamos no capítulo 9. O capítulo 9, versículo 1 está falando que Saulo estava respirando ameaças contra o povo de Deus. E agora no mesmo capítulo está dizendo que ele está pregando nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos, perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O Cristo é o enviado de Deus. Veja bem, imagina que Saulo, ele teve aquela experiência no caminho na segunda-feira. Imagina, segunda-feira ele está indo lá: vou lá em Damasco, vou lá capturar esse povo, vou trazer para Jerusalém. Estou aqui com as cartas do chefe da sinagoga nas minhas mãos, que me dá autoridade para pegar esses do caminho que estão anunciando que Jesus, o Nazareno lá, é o Filho de Deus, que estão causando confusão aqui. Vou lá, daqui a pouco, na segunda, isso era 12:00, 3h da tarde, ó Paulo, me ajuda aí. Quinta-feira, 3 dias depois, Saulo está recebendo a oração. Ele levanta, enxerga tudo e vai para a sinagoga pregar que Jesus é o Filho de Deus. Ele é batizado e vai pregar. Talvez muitos de nós criou um caminho próprio para a salvação. Você está dizendo: não, isso é para eu pregar mesmo, eu não sou pregador. Você está usando como parâmetros modelos que não são necessariamente bíblicos. Não, para ser um pregador tem que ser um ótimo orador. Para ser um fazedor de discípulos eu tenho que ter faculdade teológica. Para com isso. Essas coisas são acessórios, ajudam, melhoram, mas não são as determinantes. O que é determinante é você ter uma experiência real e verdadeira com Jesus. É disso que você e eu precisamos para falar que Jesus é o Senhor. Qual era a pregação de Saulo? Falar que Jesus era o Senhor. O que é Cristo? Cristo significa ungido de Deus. Dentro do contexto dele, fazia todo sentido. Paulo começou a pregar o evangelho dentro das sinagogas. Quem estava na sinagoga era o judeu. O judeu tinha no seu contexto a esperança de um Messias. Ele sabia que tinha um Cristo, que tinha um enviado de Deus para salvar. Então, para o judeu, fazia todo sentido. Ele está dizendo: este é o Cristo. O Jesus é o Cristo. Então, dentro do contexto judeu, fazia toda a diferença. Paulo começa pregando para eles. O evangelho começou dentro das sinagogas.
Depois, o próprio Paulo começa a alastrar a pregação do evangelho para fora das fronteiras. Ele começa a pregar aos gentios e ele faz as viagens, estabelece a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia, e por aí vai. Mas o que nós estamos entendendo é o seguinte: mostre para Jesus, para as pessoas, que Jesus é a pessoa que elas precisam. Ele é o Salvador da nossa vida, do pecado. Ele nos livra do pecado e Ele nos livra dos lugares, dos relacionamentos, de uma agenda que nada tem a ver com os filhos de Deus. Eu os farei. Olha aqui as frases que eu destaquei dos textos que eu li. Eu os farei. Para você que pensa que depois de ser salvo você fala assim: eu não sei o que eu tenho que fazer, fica tranquilo, Jesus te fará. Eu não sei se eu tenho essa competência, fica tranquilo, você é a pessoa certa. Senhor, eu não tenho competência, eu não sei. Senhor, só se for um milagre. Então você é a pessoa mais qualificada para ser usada por Deus. Ele fará na sua vida através de você. Eu os farei pescadores de homens. A única coisa que você tem que fazer é me seguir. Fica perto de mim, Pedro e André. Fica perto de mim, Levi. Vem andar comigo. Só anda comigo. Como diz a galera aí, anda comigo que você passa de ano. Outra coisa que tem a ver com salvação: no mesmo instante. Não tem salvação programada. Eu estou projetando ser salvo em 2025. 2025 serei salvo. Parabéns. O futuro não existe ainda. O que existe é um calendário. E nós modelamos nossa vida a partir de um calendário, tá certo. Mas nós não temos futuro, na verdade. Nós não sabemos como vai ser. É sempre agora, a salvação é agora. É no mesmo instante. Deixaram suas redes, levantou-se e seguiu. Os relacionamentos, olha a casa de Levi, ele levou o pessoal lá mas pôs Jesus para estar na mesa. Não adianta você levar para você querer ser o Jesus, você não vai conseguir. O pessoal vai te influenciar. Põe Jesus, apresenta a palavra. Para de mostrar que você é maravilhoso. Mostra a palavra para as pessoas. Fala assim: olha, Jesus diz isso para a sua vida. Deixa a palavra fazer efeito no coração delas. Abandone sua vida de pecado. E como o exemplo de Paulo, logo começou a pregar. Eu fico pensando talvez quantos pregadores e pregadoras temos aqui. E pregador não significa ter que pegar um microfone, ter que subir numa plataforma de uma igreja local. Você pode ser um pregador na sua mesa de escritório. Toda vez que você aborda alguém, que você fala de Jesus, que você fala: olha, eu vou orar por você, Jesus pode transformar a sua vida. Você é um pregador da palavra. Você está anunciando a palavra de Deus. Você é um missionário. Você não precisa ser um missionário transcultural. As pessoas pensam que missionário só quem vai para os países da Índia e tal. Isso é missionário transcultural. Mas não existe só missionário transcultural. Existem os missionários urbanos. Existe toda pessoa que nasceu de novo é um missionário, porque a ordem foi: ide, fazei discípulos das nações, batizando-as, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode fazer isso. Você se sujeita, você está debaixo da cobertura de uma igreja local. Mas deixa eu dizer, o chamado é para cada um de nós. Você está comigo aqui, amados? Você está comigo aqui de verdade, amém? Cadê você? Entenda isso. Um dia eu darei contas ao Senhor de como eu usei esse púlpito. Todos os pregadores vão dar contas a Deus de como usar os seus microfones. Se era para massagear o ego das pessoas e dizer coisinhas bonitinhas, deixando elas abatidas e mortas, ou se nós usamos esse microfone para dizer: é com você, a salvação é para você, abrace a salvação que é em Jesus, deixa o seu velho homem crucificado lá na cruz, abrace a agenda do Salvador para a sua vida. Então eu estou aqui fazendo a minha parte, mas tem uma parte que é sua. Eu não posso fazer por você, você olhar para tudo isso e dizer: eu quero isso. 4 dicas que eu te dou de forma bem clara. Primeiro, há lugares que não pertencem mais ao seu novo estilo de vida em Jesus. Portanto, a recomendação é: deixe esses lugares. Cada um de nós entende o que eu estou dizendo. Cada um de nós. Há lugares que estão te afastando do Senhor, ou situações. Eu fico pensando em pessoas que um dia ouviram o Evangelho, mas estavam em lugares onde não ouviram seus pais. Não ouviram seus pais. Estavam num lugar lotado de pecado, mas não estavam lá para pregar o Evangelho. Estavam lá para ficar um pé na igreja, um pé no mundo, né?
Agora é a hora do pé no mundo. Ei, maravilha. Depois eu ponho o pé na igreja domingo. Estavam em lugares onde os pais diziam: não é lugar para você isso, filho. Não combina com você. Mas eu vou para pregar. É para pregar mesmo? Então, se você vai para pregar, você tem que levar um parceiro de fé com você. Sozinho, não acredito que você vai fazer isso bem. Que o parceiro vai ficar de olho em você também. E quantos talvez não perderam suas vidas estando com pessoas que não deveriam estar? Quantos perderam sua vida de graça porque estavam em lugares e com pessoas que não deveriam estar? E já tinham sido alertadas por Deus para não estarem. Já tinham sido alertadas pelos seus pais para não estarem lá. Não estou dizendo que fatalidades não possam acontecer com qualquer ser humano vivo. Mas eu estou dizendo, algumas pessoas morreram associadas diretamente a uma vida de pecado. Estavam em lugares e com pessoas que não deveriam já estar, mas mantiveram. Então há lugares que não pertencem mais ao seu novo estilo de vida. E você sabe disso. Nós não temos aqui a pretensão de sermos legalistas, uma igreja legalista. Não pode, você tem que fazer isso, colocar em você uma capa de Cristo. Nada disso. A vida cristã é a coisa mais poderosa e libertadora que existe. E é tão libertadora que você não precisa desses lugares. É isso que eu quero dizer. Você não precisa desses lugares para encontrar satisfação, lazer, prazer para a sua vida. Você não precisa. Você já tem Jesus, eu tenho Cristo em minha vida. É isso aí, ó. Quem sabe aí. Tenho tudo. Há lugares que não pertencem mais para você, tá? Já foi o tempo. Se já esteve lá, agora não tem mais nada a ver com a sua vida. Deixa esses lugares. Há lugares que necessitam de um novo significado com base na palavra de Deus, com a ajuda de gente mais madura. Então, por exemplo, tem lugares que não pertencem mais a você. Agora, tem lugares que você não pode ir embora. Nossa, pastor, aquela palavra que eu precisava. Minha casa, ninguém é de Jesus, estou indo embora amanhã. É isso que eu precisava ouvir. Estou vazando. Não, você não pode ir embora da sua casa assim. Você não pode deixar seu casamento, não é assim. Como a mãe não deixou o casamento, né, mãe? Meu pai falou, não vou ficar. Mamãe falou, vou. Vai ficar. E ganhou. Tá lá, tá ministrando agora lá, mamãe. Brinca com a pastora Leite não, meu. Tá vendo, pai? Foi desafiar, mamãe. Ela ganhou você para Jesus. 51 anos de casado, 50 servindo Jesus. E 50 servindo Jesus, né? Se é isso, não. 50 anos. Quase 51 anos servindo a Jesus. Está arrependido, pai? Está chegando aos 80 anos de vida. Dá para ouvir, a gente sabe, hein? Um homem que eu olho para meu pai e falo, meu pai é um homem bem sucedido. Não é um homem que acumulou patrimônios na vida, mas pregou o evangelho, construiu vidas, tem ensinado a palavra até hoje. Eu olho para a sua vida como um homem bem sucedido. Está arrependido de ter sido salvo por Jesus? Ter abandonado a vida anterior, pai? Jamais. Faria tudo de novo por Jesus, pai? Se você fala assim, eu não tenho força, vem dar um abraço, pastor Diniz, hoje aqui, para te inspirar. Agora, a minha mãe não saiu do casamento porque meu pai disse aquilo para ela. Falou, vou ganhar ele para Jesus então. Então tem lugares que você vai ter que dar um novo significado. Talvez você vai olhar e falar assim, meu casamento era meu problema, agora virou minha missão. Agora é minha missão. Meu filho era minha dor de cabeça, agora virou minha missão. E eu vou até o fim por esse menino. Eu vou orar, vou rasgar. Olha, o povo vai enjoar de ver orar, mas eu vou lutar por esse menino. Virou minha missão agora. Então você dá um significado correto. Você dá o significado que a palavra de Deus quer que você dê para as coisas. Então, você não pode sair assim, mas você vai precisar entender que a sua rua é a sua Índia para ser alcançado. A sua célula é a pequena igreja que Deus te colocou para você servir, para se abençoar. Você tem que olhar as coisas de forma diferente. Enxergue as coisas com a visão de Deus. Pare de olhar com o seu modo de olhar. Dê o valor que Deus dá às pessoas. Dê o valor que Deus dá para as coisas ao seu redor. Talvez essa é a nossa oração. Senhor, como é que o Senhor quer que eu enxergue essa situação? Porque do meu jeito eu não estou vendo nada.
Terceira instrução de Deus para a nossa vida: reveja a sua agenda. Para de dizer coisas que você não faz. A sua agenda de fato mostra onde está colocando a sua atenção, onde você também não está colocando a sua atenção. Tem a agenda de um filho que está crescendo, que está construindo. Que adianta pedir tanta oração pela família, mas onde que está na sua agenda um momento para sentar com a sua família na mesa? Mostra. Se você mostrar que dentro dos próximos 15 dias está anotado lá, já falei com os meus filhos, com a minha esposa que está aqui, nós vamos sentar na mesa, nós vamos ter uma refeição juntos, eu vou olhar nos olhos dele, eu vou olhar nos olhos dos meus filhos, onde eu errei, eu vou pedir perdão para os meus filhos, vou acertar com a minha esposa, nós vamos dar as mãos juntos, nós vamos orar, isso eu posso fazer, isso está na minha decisão. Aí eu começo a entender que salvação entrou na sua casa. Porque se a sua agenda não mostra isso, você está comigo aqui, amados? Amém? Eu tô procurando nessa pregação não só trazer um conceito espiritual, mas ser prático. Que adianta? O que a gente acredita tá divorciado do que a gente faz no dia a dia. Agora eu vou fazer, mostra o dia. Pessoal que sabe, a turma sabe, quem anda comigo aqui sabe. Eu só acredito em projeto que tem data. Vai ser em 2032, mas tem data, então tá bom, então beleza, então comecei a acreditar, porque tem uma data. Agora, vou fazer, vou casar. Quando? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer quarta-feira? Onde que está a sua agenda? O que tem para fazer à noite? Que horário que você está estudando? Você quer conhecer? Eu tenho tanta vontade de conhecer a Bíblia. Bom, que horário que está na sua agenda, que você vai pelo menos abrir a Bíblia e ler durante meia hora, você vai ler, ainda que você não tenha o contexto, o pano de fundo para ler tudo, mas você vai começar a ler e falar: Espírito Santo, eu ainda não tenho toda a maturidade para entender tudo, mas eu vou ler as Escrituras Sagradas, e eu creio que se eu persistir nisso, o Senhor vai começar a me revelar. A agenda tem que bater com aquilo que a gente crê. Jesus salva a sua agenda também. Jesus salva a sua agenda, Jesus salva seu carro. Seu carro não deve estar carregando gente que não deveria estar lá. Cuidado com as caronas que você dá. Você pode ser benevolente, mas você também tem que ser sábio e prudente. Jesus salva a sua agenda, sua carteira também Ele salva também. Sua conta bancária. Jesus salva seus filhos. Jesus salva a sua alma. Jesus salva a sua eternidade. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele salva. Então, abrace isso. Construa uma base de relacionamento saudável e forte, centrada na missão e no discipulado. Talvez a melhor coisa que você possa fazer nesse final de ano, mais do que fazer projetinhos para 2025. 2025, vai ser o ano maravilhoso. Começa agora, fala assim: com quem que eu tenho que andar? Eu tenho que construir uma base forte. Eu tenho que construir com quem que eu tô. Quem é que eu, fazendo analogia de novo, quem é que corre mais que eu? Eu vou criar uma agenda. Se a pessoa não tem agenda, eu vou respirar, vou fazer igual aquela mulher. Quando Jesus falasse, a mulher lá de, como chama lá a sua? A mulher que falou das migalhas. A mulher cirofenícia, que nem era do povo judeu. E Jesus ali, ele talvez até testando a fé e a confiança daquela mulher, ele dá uma resposta para ela, porque ela não era do povo. Mas ela fala assim: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. E Jesus fala assim: que fé. Então você está querendo tudo? Começa com as migalhinhas. Comece com o que cai ali perto. Não dá para eu colar na agenda dessa pessoa, mas dá para eu ouvir uma frase, dá para eu colar um pouquinho, dá para eu entender um pouquinho, e eu vou correr perto, eu vou melhorar, eu vou construir uma base forte para eu crescer, para eu ser esticado. Quero ouvir gente que me confronta, quero ouvir gente assim que me faz crescer. Eu vou construir uma base de pessoas centrada no discipulado. Eu quero discipular pessoas. Mas eu não tenho competência, mas eu sei que se eu tiver de cuidar pessoas, vai aumentar o nível da exigência comigo mesmo. Então eu vou acabar crescendo, porque eu também tenho que cuidar de outras pessoas. Mas esse é o testemunho da minha vida. Eu cresci porque eu também tinha que ajudar outras pessoas a crescer. Então naturalmente eu também fui impulsionado para crescer. Se você não tem nada e ninguém para prestar conta, você não vai crescer. Ei, entenda isso. Se você não tem um nível de exigência maior, se você não tem a quem prestar contas, se você não tem a quem responder, se
para ninguém, você não vai crescer. Timóteo, seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na santidade. É assim que você vai crescer. Timóteo, não despreze o dom que foi dado a você, porque fazendo isso, persiste em ler, escrever e ensinar até que eu vá. Timóteo, se você perseverar nessas coisas, o teu progresso será visível por todos. Mas quando a gente foge dessas coisas, quando a gente não abraça uma agenda da salvação, de sermos embaixada do reino de Deus nessa terra, quando a gente quer um evangelho empacotado, um marketingzinho que só ajuda a gente a ficar melhorzinho, esse evangelho não muda nada, não transforma nada, esse evangelho só promove e produz religioso sem vida. Não é isso que Jesus veio fazer, não foi para isso que Jesus nasceu, não foi para isso que ele foi numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia para dar poder àqueles que nele creem, para a gente viver uma vida de poder, uma vida de autoridade, e não uma vida infrutífera. Você e eu precisamos abraçar a agenda do reino. Você só tem uma chance, irmão, uma chance. Não desperdice a sua vida, não desperdice o seu futuro. Não ache que você tem unção de Highlander. Você não é por toda a eternidade. Você só é por toda a eternidade quando Jesus voltar. Mas ali já vai ter sido definido quem é, quem não é. Que você não fique de fora até que todos cheguem à unidade da fé. Vão para cima, irmãos. Não importa a sua idade. Se você tem 15 anos, 13 anos, 88 anos, não importa a sua idade. Esse é o tempo é hoje. É chegado agora. O Salvador nasceu. Quando eu chegar nesse Natal, eu vou falar: Senhor, obrigado, não é só Natal, comidinha de Natal. O Salvador veio resgatar toda a nossa vida e veio trazer vida e vida em abundância, aleluia. Você recebe essa vida na sua vida, sobre você?